Paz, meus amados, estamos aqui para fazer mais uma explanação da Palavra de Deus. Esse é o canal Verdades do Evangelho, seja bem-vindo a este canal. Vamos juntos nós fazer leitura da Palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou Oralino Moraes. Vamos então ver aqui, como vocês verem aqui no rodapé aqui, a eleição só depende do Criador e não do homem. Então, Deus elegeu os seus e não depende de você aceitar Jesus ou não, que é um eleito de Deus. Mas como assim, irmão? Nós vamos ter entendimento sobre isso aí. Então, tem pessoas que estão dentro de uma denominação e não é eleito não, abençoado. Então, vamos ter um entendimento aqui da Palavra de Deus. Fique atento aí no vídeo, vamos explanar aí, vamos ler a palavra. Vamos começar aqui com Romanos 9, no versículo 11, que diz assim: Todavia, antes que os gêmeos nascesse ou fizesse qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse. Está falando de quem, irmão? De Esaú e Jacó, abençoado. Então, antes que eles nascessem, os gêmeos nascessem, eles já tinham sido eleitos antes deles nascerem. Eles não tinham nem feito nem bem nem mal, eles já tinham sido eleitos. Deus já tinha determinado o propósito na vida deles. E assim é com todos os seres humanos, abençoado. Então não adianta você aí dizer que pertence a uma denominação, porque você é mais santo do que fulano, porque você é pastor, presidente, é pastor não sei de quantas igrejas. Isso não muda nada, abençoado. A eleição de Deus é uma e a eleição do homem é outra. Então Deus não vê com os olhos humanos, abençoado. Vamos em frente. Romanos 9:12. Não por obras só. Já começa aí quebrando os evangélicos, não que fazem obra aí para pensar que chega perto de Deus. Não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá o mais novo. Então não depende aquele que tem cargo de presidente, de pastor, de bispo, sei lá do que. Deus, ele elegeu aquele que nem está lá dentro da igreja, abençoado, para ser eleito. É isso mesmo. Então aqui dizendo que o mais velho, que era Esaú, fez tudo certinho, era um bom moço, mas ia servir o mais novo. Como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Ou algumas traduções diz aborreci. Então, mas escuta, Jacó não foi aquele que fraudou, que manipulou o seu pai, que tomou o lugar de Esaú? Foi. Mas Deus resolveu eleger ele. E aí quem é que vai discutir agora? Se Deus resolveu de eleger o mendigo que está lá na rua e não o pastor que está dentro da igreja, eleito é o mendigo, não é o pastor. Não é aquele que está dentro da denominação, ou que é evangélico, ou que seja lá católico, sei lá da qual religião que for. Então não depende do homem ser eleito, sim do Criador, que elegeu antes de nascer. Ele já determinou todas as coisas. E aí estão os pastores, os ensinadores ensinando que tem que ser por sacrifício, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Abençoado. Tempo perdido. A eleição só depende de Deus e não do homem. Romanos 9:14. E então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então não depende do homem, pessoal. Não importa o que você faça na tua vida. A eleição depende de Deus e depende da vontade de Deus. Não adianta você ficar aí fazendo campanha, jejuando, se matando. Isso não vai mudar
a posição de Deus, abençoado. Deus é soberano sobre todas as coisas. Romanos 9,16. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano. Olha, está aqui, ó, é na Bíblia, ó, está aqui, ó. Romanos 9,16. Portanto, isso não depende do desejo ou esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Então, abençoado, não depende do meu esforço. Não adianta eu me matar, ficar na igreja dia e noite, se matando, fazendo campanha, 7 quarta-feira, 7 sexta-feira, e ficar uma semana no monte. Não adianta nada disso. Só depende de Deus, abençoado. Não é do esforço humano. Mas a religião aí não entendeu, abençoado. Por isso que eu deixei de ser religioso, de ir nessa denominação, porque eles não entendem o evangelho. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Então é de quem Deus quer ter misericórdia, é daquele que ele vai eleger, é daquele que ele já elegeu para ser melhor. Não depende do esforço do homem, não adianta você se matar, não adianta você evangelizar, não adianta você fazer o que você quiser. Não depende do cargo, não depende de nada, mas sim da vontade de Deus. E tem muitos aí se enganando, pensado, porque é pastorzão, porque aí você acha que é eleito de Deus, e não é. Romanos 9,17. Pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei. Quem que levantou o faraó? Deus. Eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Então quem levantou o faraó foi Deus. Ele diz, o diabo estava na vida do faraó. Não estava, não. Não era o diabo, não. Era Deus na vida dele, fazendo ele fazer a vontade de Deus, abençoado. Então aqui nós vemos que não adianta, abençoado, ser eleito de Deus, ser eleito pelo homem, tem que ser eleito de Deus. Aí sim, você é um abençoado. Mas não adianta ser eleito pelo homem, abençoado. Eu passei 20 anos dentro da igreja evangélica sendo pastor auxiliar, e quando eu descobri essas palavras, essas mensagens da Bíblia, que não dependia do esforço humano, larguei mão disso, abençoado. Hoje eu sou seguidor do Criador. Graças a Deus que tive esse entendimento, porque eu fui ler e entender o Evangelho de Cristo, porque aí o que estão pregando aí não é Evangelho, abençoado. Vamos ver aqui Lucas 11, sobre as passagens que Jesus falou aqui, sobre o filho pródigo. Aonde aqui Lucas 15, 11, que diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, e a maioria de vocês já conhece a história de trás para frente. Mas o mais novo disse a seu pai, pai, quer a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Abençoado, uma herança, oficialmente ela só é feita depois que o titular morre. Então ele não repartiu a herança, ele pegou a parte que era do filho mais novo e deu. Seu pai pegou e deu para ele a sua parte. Não era uma herança, o pai pegou e deu para ele. Diz, pegue aqui, tome, não é a tua herança, é a parte que eu vou te dar. E aí ele sai, gasta todo o dinheiro e coisas que não devia, perdeu todo o dinheiro, passou fome. Houve grande fome no local onde ele estava. Se for você ler direito a história, ele somente naquela localidade foi que houve essa fome. E ele então um dia resolve voltar para casa. E ele disse que queria ser tratado como fosse o empregado de seu pai. Mas o seu pai fez diferente. O recebeu, botou roupa nova, deu calçado novo, matou um novilho gordo e recebeu de braços abertos. Mas como assim? Ele não devia ser punido, mas ele já tinha sido punido porque ele fez coisa errada. Mas ele era o eleito, ele era filho.
Por isso ele foi recebido de volta, com todas as honras. Recebeu a nova aliança. Recebeu uma aliança no seu dedo. Quando ele saiu, ele não tinha. Quando ele voltou, ele recebeu um anel no seu dedo. Uma forma de aliança com seu pai. Mas por que, abençoado? Porque ele cometeu erros? Cometeu. Mas ele era um eleito. Ele voltou para casa e continuou sendo eleito, sendo filho. E aí nós vamos entrar noutra parte, onde o filho mais velho, que ficou sempre em casa. Aí ele está no campo e ele chega e vê aquela festança toda e ele fica indignado. Pergunta o que está acontecendo, chama seu servo e pergunta o que está acontecendo. Ele diz, o teu irmão que voltou, seu pai deu uma festa, matou um novilho cevado e põe um anel e deu roupas novas e fez uma festa para ele. E ele fica indignado. Por quê? Porque ele reclama, seu pai chama ele para dentro, ele diz que ele não vai, porque ele não quer comunhão com seu irmão que estava perdido. Mas por que aconteceu isso? Aí ele reclama, ele diz, o senhor, esse aí que gastou tudo a herança, gastou tudo que tinha, o senhor pega e dá uma festa para ele, dá roupas novas, dá tudo novo, aí recebe com a maior festa. E eu que estou sempre na tua casa, sempre te servindo. Aí ele faz um relato que acontece hoje nas religiões. Ele disse, eu trabalho aqui toda a vida contigo, na sua casa, como um escravo. O que ele fazia, abençoado? Ele se considerava como um escravo. Ele não se considerava como filho. Aquele que saiu perder tudo, ele se considerava filho. Ele saiu, errou, mas voltou, mas sabia que era filho. E esse que estava sempre dentro da casa se considerava um escravo. Ele não se considerava filho. Ele disse, você nunca me deu um cordeiro para mim festejar com os meus amigos. Aí o seu pai relata para ele, você teve tudo o que você queria aqui. Era teu. Mas você não soube usar. Não soube aproveitar. Tudo que eu tenho aqui também é teu. De igual modo. Mas ele não soube aproveitar. Abençoado, saiba aproveitar a tua vida e liberdade em Cristo. Não fique preso numa religião. Vocês aí, a maioria dos evangélicos estão presos em uma religião. Eles não são seguidor de Cristo, das obras de Cristo, não. São escravos religiosos. Estão perdendo de aproveitar a herança que Cristo deixou para nós, abençoado. Nós temos que aproveitar a herança que Cristo fez, a nova aliança que Cristo fez para nós. Nós temos que aproveitar isso, ter liberdade, não libertinagem, não entrar no erro, fazer coisas erradas, mas ser livre de culpa, livre do pecado, porque aí nas igrejas eles dizem que nós temos pecado e Jesus ele morreu na cruz para levar nossos pecados. Então eles ensinam uma palavra distorcida, abençoado. Então, seja um filho abençoado, aproveite as bênçãos que Deus tem dado na tua vida, aproveita a tua vida com a tua família, saiba dar valor para a tua família. Esse filho que saiu, filho pródigo, ele perdeu tudo, aí que ele foi ver o valor que tem uma família. Sofreu, ele teve correção, porque ele fez aquilo que não era a hora para ele fazer. Não era para ele ter feito isso. Aí ele foi corrigido. Aí quando ele voltou para casa, que ele entendeu o valor da família, ele entendeu que ele tinha uma família, ele voltou e foi recebido com festa. Abençoado, você é filho. Às vezes estão dizendo que você não tem mais jeito, que você não tem mais condições. Os membros da tua igreja dizem para você que você não tem mais solução, abençoado. Quem decide a tua vida é Deus, não é o homem, não é o pastor, não é o bispo. Quem cuida de você é Deus, abençoado. A eleição depende de Deus, não depende do homem.
Olhe para Cristo, seja um filho abençoado, não um escravo, como estava aquele filho mais velho, lá dentro da casa, servindo e não aproveitou a vida dele. A vida dele praticamente quase passou e ele não aproveitou nada. E ele tinha tudo em suas mãos, mas não soube aproveitar. O pai dele nunca falou que ele não podia comer um bezerro, não podia ter uma festa, não podia ter amigo. Mas ele não tinha, ele se privou disso para servir como escravo. Nós não somos mais escravos, abençoado. Nós somos libertos em Cristo Jesus. Nós temos a liberdade de Cristo em nossas vidas, abençoado. Sirva a Deus, seja a bênção de Deus, não escravo de uma religião e não escravo do homem. Homem nenhum manda na tua vida. Seja um abençoado. Deus é soberano na tua vida, só quem manda na tua vida é Deus, abençoado. Fiquem todos com Deus. E se inscreva aí no canal, deixa teu joinha e segue aí para nós ter mais vídeo aí abençoado aí nos próximos dias aí. Até mais.